Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Tuboaulas. Nosso assunto de hoje então, números racionais, né? O que são os números racionais? Para começar, os números racionais surgiram da necessidade, né, da representação de partes de um todo. Por exemplo, eu tenho um terreno e eu preciso representar uma parte dele apenas, né? Isso surgiu lá no Egito. Então, nos números racionais, nós vamos ter, né, os números naturais, os números inteiros, acrescentando um outro formato de número, né, que são justamente os racionais. Qual é o formato deste nosso número racional, tá? O nosso número racional, ele é escrito através da divisão de um número A por um número B. O que eu quero dizer com um número A e um número B? Pode ser um número qualquer, né? Aquele meu número A ali, um número qualquer dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, ele não pode ser um valor com vírgula, ele vai ser um número positivo ou negativo. São aqueles números que nós já vimos lá na nossa aula de números naturais e de números inteiros, certo? E embaixo da minha fração, eu também tenho um outro número B, da mesma maneira que vai pertencer ao conjunto dos números naturais ou ao conjunto dos números inteiros. Este número de baixo, esse número B, ele não pode ser zero. Ele pode ser um número qualquer dentro do conjunto dos números inteiros, menos o número zero. Por que ele não pode ser zero? Porque, como nós vimos lá na aula de números naturais, eu não tenho uma divisão por zero. Logo, aqui também, o zero não pode estar embaixo da minha fração, tá? O conjunto dos números racionais, então, ele é representado pela letra Q, os naturais, como já vimos, a letra N, os números inteiros, a letra Z. Aqui, a letra é a Q, naquele formato ali. As reticências também, né, vão indicar a continuação desse meu conjunto. Ele não tem fim, da mesma maneira que os demais, nem para os números menores, nem para os números maiores. Da mesma forma que lá nas operações, né, nós temos um nome para cada termo daquela operação, aqui na fração, nos números racionais, também nós temos um nome para cada termo. Ou seja, aquele meu número A ali, que é o número de cima, ele representa o meu numerador. E o número B, que é o número de baixo, ele vai representar o meu denominador. Por exemplo, ali, nós temos a fração 1/2, né? Como desenho, nós temos um inteiro, né? Uma peça inteira dividida em duas partes. E eu estou selecionando apenas uma. Então, o número de baixo, que é o denominador, ele vai representar o número de divisões daquele meu todo, certo? E o número de cima está indicando a parte que eu estou selecionando. Imaginem que eu pegue uma barra de chocolate e divida ela ao meio. E eu estou pegando uma parte só. Se eu dividir ela ao meio, eu dividi ela em duas partes. Então, e estou pegando uma parte só, estou pegando uma parte desse meu todo dividido em duas partes. 1/2. 2/3, né? Neste outro exemplo, eu estou pegando aquela mesma barra de chocolate, só que agora eu estou dividindo em 3 partes. E estou pegando duas partes dela. Então, o 2 como numerador e o 3 como denominador. A parte de baixo, a quantidade, né, de divisões. Como eu tenho um 3, eu dividi ela em 3 partes. Em cima, a quantidade que eu estou selecionando, 2. Então, 2 daquelas 3 partes. Estou selecionando apenas 2 de um total de 3. Agora pensem comigo. Eu tenho R$1, certo? E eu vou dividir para 2 pessoas. O que vai acontecer? Cada pessoa vai ficar com quanto? Com 50 centavos. Então, visualizem. 0,50, né? Este é o resultado da minha divisão de 1 por 2. Então, se eu tenho a fração 1/2, 1/2, eu tenho um resultado de 0,5. E esse 0,5 que é a nossa escrita decimal, é a nossa escrita com vírgula. Agora vamos ver então a adição e subtração de números fracionários. Ou seja, estão todos eles escritos em forma de fração.
nada em forma decimal. Se eu tenho denominador igual, por exemplo, 2/3, tá? 2 sobre 3, mais 5 sobre 3. Eu tenho os denominadores iguais, notem, 3 e 3. O numerador é 2 de uma fração e 5 de outra. Se o meu denominador é igual, eu vou apenas repeti-lo no resultado e vou efetuar a soma dos numeradores. Portanto, 2 mais 5, 7. Eu tenho 7 sobre 3, né? 7/3, eu posso dizer também. Depois, um outro exemplo. Na subtração, acontece a mesma coisa. 3/8, 3 sobre 8. Menos 6/8, 6 sobre 8. Igual a... O meu denominador é igual, 8 nas duas frações. Portanto, o meu resultado terá como denominador o número 8. Eu vou fazer a operação apenas entre os numeradores. 3 menos 6. Voltamos então aos números inteiros, né? Tenho R$3 e estou devendo 6. O que vai acontecer? Eu vou ficar com R$3 ou eu vou ficar devendo R$3? Ficarei devendo 3, né? Tenho 3 e preciso pagar 6. Fico devendo 3. Portanto, 3 negativo sobre 8. Ou 3/8. Esse é o resultado do nosso cálculo. E agora, quando eu estiver falando de denominadores diferentes, nós temos um processo de cálculo diferente para efetuar. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate dividida em 3 partes e eu estou selecionando apenas 2 dessas partes. Eu tenho uma outra barra do mesmo tamanho, só que agora dividida em 2 partes e eu estou selecionando uma parte apenas. E eu preciso fazer uma soma dessas partes que eu selecionei. Então, 2 da primeira com uma da segunda. Eu não posso somar 2 mais 1, 3 e dizer que eu tenho 3 partes. Por quê? A primeira, como foi dividida em 3 partes, cada uma dessas partes tem um tamanho diferente daquela uma parte da outra barra, que eu também selecionei uma parte, porém eu dividi ela em 2 partes, né? Então, o cálculo, o procedimento é diferente, correto? Vamos fazer então essa soma. 2/3 da primeira barra com 1/2 da segunda barra, né? Eu vou pegar primeiro os denominadores aí, que é o 3 e o 2, e vou fazer um MMC. Teremos uma outra aula para falar especificamente do nosso MMC. Fazendo MMC de 3 e 2, eu encontro o número 6, né? É o nosso mínimo múltiplo comum. Então, o nosso 6 vai ser o denominador do nosso resultado. Agora, eu preciso também calcular proporcionalmente os nossos numeradores. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aquele 6 ali, né, que nós já temos de denominador, vou dividir pelo primeiro denominador, que é 3. Então, 6 dividido por 3, eu encontro 2. Esse 2 de resultado, eu vou multiplicar o próprio numerador, que é 2. Então, 2 do resultado vezes o 2 que eu já tenho de numerador, eu vou encontrar o 4. Então, o 4 vai lá para o numerador do meu resultado. Mas eu tenho uma outra fração, né? Então, eu preciso calcular esse outro numerador também. Aquele 6 agora, eu vou dividir pelo denominador da minha segunda fração, que é o número 2, né? Então, 6 dividido por 2, o que eu tenho? Tenho 3. E eu vou também, no mesmo procedimento, multiplicar pelo numerador. Então, 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes aquele 1 é 3. Então, o que eu tenho lá no meu numerador do resultado? 4 mais 3. E como denominador, eu tenho 6, que eu já tinha encontrado antes. 4 mais 3, 7, né? Que é o nosso numerador total, sobre o nosso 6, que é o denominador. Então, o nosso resultado, 7/6, né? Então, agora sim, eu tenho tamanhos proporcionais. Então, se eu pegar as 2 barras e dividir elas em 6 partes, aí sim, juntando as partes selecionadas, eu tenho 7 partes iguais. Então, eu tenho 7 de um total de 6. Notem agora, na segunda barra, que eu tinha dividido em 2 partes e estava selecionando uma, eu redividi ela em 6 partes,
para ficar na mesma proporção da anterior, né? Cada tamanho dessa redivisão ali tá igual à divisão da barra anterior. Então agora eu tenho aquela barra dividida em 6 partes e eu não estou mais pegando uma. Aquele uma da barra anterior refere-se a 3 partes dessa nova divisão em 6 partes. Então agora eu tenho 3 sextos. O que aconteceu ali com as duas frações? Agora eu tenho uma que é 4 sextos e outra que é 3 sextos, denominadores iguais. Agora nós sabemos como operar, né? Quando eu tenho denominadores iguais, eu apenas somo os numeradores. Então eu tenho 4 numerador de uma, 3 numerador de outra, que vai ser 7 sextos. Então aquele mesmo resultado já encontrado ali. Agora só com desenho ali visual daquela divisão que a gente precisou fazer. Próxima operação é a multiplicação, né, de números racionais na forma de fração. Então, a multiplicação é direta. Eu vou multiplicar os numeradores, vou encontrar um resultado e vou multiplicar os denominadores, também encontrando o resultado. Por exemplo, 3 quartos, 3 sobre 4, vezes 2 sétimos, 2 sobre 7. Multiplico os numeradores. 3 vezes 2 eu encontro 6 e 4 vezes 7, 28. Então, o meu numerador 6 e o meu denominador 28. Divisão de números racionais na forma de fração. Como é que eu vou fazer essa operação? A operação da divisão entre duas frações é feita através do produto da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, é aquela regrinha básica. Copio o primeiro vezes o inverso da segunda. Ou seja, 2 quintos dividido por 3 sétimos. 2 quintos é a minha primeira fração, 3 sétimos a minha segunda fração. Pela regra, eu vou copiar a primeira, 2 quintos, né? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. A minha segunda fração é 3 sétimos. Qual seria o inverso dela? 7 terços. Eu simplesmente viro ela. O que está no denominador vai para o numerador, o que está no numerador vai para o denominador. Então, eu fico com a seguinte operação: 2 quintos vezes 7 terços. Então, a multiplicação a gente já viu, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 7 é 14. Então, os nossos numeradores multiplicados, eu tenho 14, né? 2 vezes 7, 14. E os denominadores, 5 vezes 3, eu tenho 15. Então, esse é o meu resultado. 14 sobre 15, a divisão de 2 quintos por 3 sétimos. Encerramos, então, a nossa aula sobre números racionais. Se você ainda não assistiu sobre números inteiros e números naturais, volta lá no canal e assista. Acesse tuboaulas.com, se inscreva aqui no YouTube, siga no Twitter, siga no Instagram e curta lá no Facebook. Até a próxima!